temática desse segundo encontro da Turma Santana, né, que é um braço da Escola Família de Nazaré, que está querendo e está buscando a formação dos avós, é falar sobre a birra, né, a birra nossa de cada dia. E eu acho que a gente não poderia começar melhor, talvez, refletindo um pouco de que a birra nada mais é do que uma imaturidade. Acho que isso precisa ficar bem posto. A birra é uma imaturidade e espera-se que conforme a criança vai ganhando essa maturidade, conforme essa criança vai então se formando, envelhecendo, crescendo, ela vai então diminuindo essa birra até tornar-se um homem, uma mulher adulto. É isso o caminho natural das coisas. Porém, nós estamos percebendo que a maturidade, antes de chegar nessa criança, ela tem que chegar no pai e na mãe. É assustador o quanto que a gente vem percebendo de uma imaturidade dos pais, das mães, daqueles que deveriam ser o porto seguro, aqueles que deveriam ser a maturidade em si. Aquilo que a gente pode chamar de base, né, de estrutura como um todo. E aí, faz muito sentido a gente ter a Escola Família de Nazaré. Faz muito sentido a gente ter a oficina de pais. Faz muito sentido a gente ter a Turma Santana. Faz muito sentido a gente formar. Porque a gente vai percebendo que existe um certo para onde eu vou, o que eu sou, o que eu quero, de maneira meio geral, dentro da sociedade. E aí eu trouxe um trecho, na verdade, foi uma resposta de uma mãe que deu para o colégio. Ela veio no colégio, ela conheceu o colégio, ela chorou, ela se emocionou, ela falou que era a coisa que ela mais queria na vida, que ela está muito realizada, que agora tem um colégio assim, 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 que está olhando para a pessoa, né, que está olhando para a alma da filha dela e tudo mais. Isso fazem uns meses. E vez ou outra a secretaria, ela meio que puxa esses contatos antigos para dizer, olha, e aí, como que vai ser? Porque as turmas estão fechando, tem sala praticamente com 100% de lotação, então a gente quer meio que resolver essas pendências. E aí eu trouxe a frase que ela deu para a secretaria. E veja onde está a maturidade ali. Ela coloca assim, ó, pela minha vontade, ela iria ir com vocês. Mas, como o ano todo ela vem falando que iria para a escola, que foi? Ela já estava com a opinião de onde iria. Aí fica difícil fazer com que ela mudasse de ideia. É uma criança de 5 anos. Se eu tenho uma mãe, por isso que ela não tem que estar na escola, porque não tem perfil mesmo, né? Se eu tenho uma mãe com seus 30 e poucos anos, e ela acredita realmente que uma criança de 5 anos tem uma opinião formada, quem que é o errado da história? A mãe ou a criança? Com 5 anos, uma criança não tem a faculdade da razão formada. Com 5 anos, com 6 anos, com 7, com 8. Olha, hoje eu ouso dizer que até com 17, 18 anos, a pessoa não sabe muito bem o que ela está decidindo. Com certeza, né? Com profundidade, com veemência. Aí você pega uma mãe que está desorientada, com certeza. Porque para ela ter a certeza de que a filha dela sabe o que é melhor para ela, oferece para sua criança chocolate todo dia. O que ela vai querer? Chocolate todo dia. Oferece para ela sorvete todo dia. O que ela vai querer? Sorvete todo dia. Por quê? Porque a criança não relaciona-se causa e efeito. A criança não consegue compreender que aquilo que ela faz aqui e agora terá um impacto no futuro. Às vezes, horas depois. A nossa função como pai, como mãe, como avó e avô é organizar e ordenar
essa vontade, que é a função da escola também, mas a escola sozinha não consegue. Do que adianta na escola nós ordenarmos a vontade do seu filho e do seu neto e lá em casa ele fazer o que ele quer? Lá em casa ele comer na hora que ele quer? Lá em casa ele dormir na hora que ele quer? Aí temos um problema. Então a gente precisa sempre olhar para as mesmas coisas e caminhar na mesma direção. E a birra nada mais é do que isso. A birra é um movimento desordenado da vontade que vai contra a razão. Porque racionalmente, esta mãe, por exemplo, ela sabe o que é melhor para a escola dela. Ela tem estrutura, ferramentas que consegue compreender qual é a melhor escola para a menina. A menina não. Às vezes a menina se encantou com um pula-pula que tinha na escola. Ou a menina se encantou porque naquela escola tinha piscina. Ou a menina se encantou naquela escola porque já disseram que ela iria para aquela escola o ano todo. Se nós, enquanto pais, se nós, como avós, não guiarmos as nossas crianças, elas vão se guiar para onde elas querem. E aí nós precisamos entender que a birra é esse probleminha, vamos dizer, mal organizado da vontade. Porque o que é um ser humano? Um ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O corpo são sentidos, o corpo é dado, né? É como a gente recebe a realidade, praticamente, através dos 5 sentidos. Isso é o corpo. E esse corpo também nos coloca numa realidade do aqui e agora. Neste momento, nesse instante, eu estou gravando este vídeo. Eu não estou na escola, mas daqui a pouco eu vou. A corporidade me dá uma noção de realidade, ou seja, eu estou aqui, nesta condição, nesta cadeira, nesse escritório. Só que nós não somos só corpo, nós não somos só materialidade. Acontece algo dentro da gente que a gente mesmo não consegue processar direito, que são os sentimentos, que são as relações racionais que nós fazemos, o pensamento. E é aí que nós temos então a alma. E o que é a alma? A alma é aquilo que anima o corpo. Se a gente tira a alma do corpo, o corpo morre. Quantas vezes a gente discute assim, só tá o corpo porque a alma já foi. Por quê? Porque não está se mexendo. E o que tem dentro da alma? Dentro da alma a gente tem lá a inteligência, nós temos lá a memória e nós temos a vontade. E a vontade é uma faculdade, né? É uma ferramenta que nós seres humanos temos para o bem e para o mal. A vontade de fazer o bem, a vontade de perdoar, a vontade de ter uma alma generosa, isso é a vontade guiando. A vontade de ir para a igreja, a vontade de rezar, a vontade de ver a beleza do mundo. A gente tem vontade nas coisas. Inclusive a vontade de não fazer nada, a vontade de não perdoar, a vontade de querer o mal do outro, a inveja, né? O vício está aí, a soberba, a ira, a luxúria, a gula, também está nessa vontade desenfreada. Só que não para aí, né? O ser humano tem mais um degrau, que é o espírito, que é a nossa relação direta com o transcendente, com a verdade, com a beleza, com o bom, com o belo, com o próprio Deus. Então a birra é essa paixão que se rebela contra a nossa razão. E a criança, né, até o adulto, de certa forma, ela não sabe o que desejar. Porque é a contrariedade de um desejo imediato que faz essa criança ser birrenta, que não passou pelo juízo racional. Fica claro? Um exemplo prático. A criança foi no mercado com o pai e com a mãe, ou foi com os avós, no nosso caso, e ela quis aquele pacote de bis. E aí você como avó, você como avô, você como pai, como mãe, falou assim, não vai levar. O que é isso? Automaticamente na cabeça da criança é uma contrariedade a uma vontade dela. Ela chora, esperneia, senta no chão, grita, porque ela
tem a faculdade da razão formada para entender que, pera lá, tem chocolate em casa, pera lá, o bis está caro, veja bem, tem bis, tem chocolate em casa. E aí a criança faz a birra. Só que essa birra não é um mal absoluto. Né? Porque, veja, a vontade, né, o desejo, é tudo uma paixão. Né? Ou seja, a gente tem uma vontade para aquilo. E isso não é mal. Desejar as coisas. Né? Pelo contrário, é muito bom desejar as coisas. O problema é quando essa vontade, esse desejo pelas coisas está separado da razão. Aí é um problema. E aí a gente está falando até dos adultos. Quando eu tenho um pai de 30 e poucos anos que tem desejo de trocar o celular em vez de comprar um sofá novo para casa, por exemplo, e ele troca o celular em vez de ter um sofá melhor para a família dele, você concorda que é um problema da vontade desse pai que não tem maturidade? Que preferiu comprar um celular de 10 mil reais do que comprar um sofá novo. Ou, sei lá, terminar o banheiro da casa. Para uma criança, talvez faça mais sentido. Ela preferiu o brinquedo do que algo mais racional. Mas para nós que somos adultos, nós temos que buscar essa racionalidade. Veja lá, eu tenho um sofá quebrado e eu quero trocar de celular. Racionalmente, o que é melhor? Eu trocar de celular porque eu vou conseguir ver o Instagram melhor? Eu comprar um sofá para minha família, onde todo mundo vai poder sentar, deitar, né, já poder se reunir ali. A vontade ordenada à razão faz isso. A vontade ordenada à razão faz nós entendermos, então, que é mais importante o sofá do que o celular. E é aí que a gente começa a compreender o que é vício do que é virtude. O ser humano, né, nós ali vivemos nessa balança entre a busca das virtudes e o mal dos vícios. É por aí que caminha. E uma criança, ela tende mais aos vícios do que um adulto. Por quê? Porque ela não tem a razão para organizar a vida dela. Agora, uma criança que sempre cede à birra, né? Uma criança que sempre busca satisfazer seus desejos imediatos, ela está basicamente formando um hábito da desobediência. Se toda vez que essa criança faz birra, e ela vai fazer muita birra, a gente meio que aceitar essa birra, se conformar com essa birra, traduzindo de maneira muito simples, nós estamos transformando o nosso filho num filho desobediente. Simples. Se ele não tem o hábito de frustrar-se, se ele não tem o hábito de receber um não, se ele não tem o hábito de, quando ele chorar, ele não ter aquilo, então automaticamente ele está aprendendo a ser desobediente. E para nós já é difícil escutar um não. Para nós já é difícil não ter um desejo atendido. Imagina uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, 7, que não tem essa faculdade racional estruturada dentro da alma dele. Aí é pior ainda. Por isso que nós, enquanto avós, temos que buscar a formação de bons hábitos. Traduzindo, formar bons hábitos forma caráter. Que é a virtude da obediência. E para eu conseguir formar uma criança obediente, eu preciso formar uma criança virtuosa na temperança. Porque o que é a virtude da temperança? É aquela virtude que vai então modelar os nossos desejos e as nossas paixões. É o equilíbrio. Por isso que cada momento de birra do nosso neto
pode e deve ser um momento onde a gente possa buscar a virtude dessa temperança. Buscando, ensinando, falando que o bem verdadeiro não é sempre aquilo que o desejo imediato deseja. É simples. Claro que isso dá trabalho, isso não é simples, isso não é de um dia para o outro. Mas a formação de um hábito é a formação da educação. E o que é esse hábito? O hábito nada mais é do que a repetição de atos bons. Um bom hábito é isso. Eu repito, eu repito, eu repito, eu repito até que aquilo que torna-se um hábito em mim, seja, é natural em mim. É natural arrumar minha cama, é natural tomar banho, é natural colocar a roupa no cesto de roupa suja, é natural ajudar os mais velhos, é natural rezar, é natural pedir perdão. Por quê? Porque eu fui formando esse hábito. Quando nós repetimos determinadas ações várias vezes, ela acaba se incorporando em nós. Então nós começamos a agir dessa maneira, com naturalidade. Não é sofrido. Por quê? Porque está na pessoa. E aí que está toda a sacada da função dos avós, está aí toda a sacada da função da própria educação. Formar um hábito. Porque formar um hábito cria uma linha de comportamento consistente. Tanto nos nossos filhos, quanto em nós. Se a gente tem um hábito, agora estou falando da gente mais adulto, automaticamente a gente acaba também tornando-se, nós vamos nos tornando mais resistentes do desvio. Que é tão natural fazer aquilo e buscar aquilo e falar menos mal dos outros e não fazer fofoca, é tão natural que é mais difícil me desviar. E se nós queremos formar um hábito bom em nós, e nos nossos filhos, e nos nossos netos, é essencial, não é uma opção, é essencial que nós possamos pensar no destino final. Ou seja, qual é realmente o objetivo que queremos alcançar? Qual é o destino? O hábito é a viagem. O hábito e as virtudes são o caminho para esse destino. Ah, eu quero a salvação, né? Eu quero ser bom, eu quero ser feliz, realmente feliz, né? Não uma felicidade aí capenga. Se eu quero aquilo, o caminho daquilo é formado por hábito, que advém das virtudes. Seja da prudência, da temperança, da justiça, da fortaleza, ou das virtudes teologais da caridade, da esperança, né, da fé, do amor, e assim por diante. Ou seja, é aí que está o segredo da coisa. Só que para nós formarmos esse hábito, nós precisamos entender que ele demora. Um hábito demora mais ou menos 8 semanas para ele começar a acontecer com mais naturalidade. 8 semanas são praticamente 2 meses. Então, se eu quero, se eu almejo que o meu neto, que o meu filho tenha um hábito bom, que, sei lá, comece a dormir no mesmo horário, ou comece a comer na mesa, ou mexa menos no celular, ou guarde os brinquedos, ou vá tomar banho, ou arrume a cama, eu preciso entender que isso vai demorar em média 2 meses. E quando eu estou falando 2 meses, significa então que eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, todo dia eu tenho que lembrar, todo dia eu tenho que fazer. É assim que a gente começa a desenvolver, ou melhor, a gente começa a tirar um hábito que era ruim e começa a inserir um hábito que é bom. E como
que a gente faz isso, né, Matheus? Como? E uma das primeiras coisas que a gente pode, né, estudando muito e compreendendo, é que é o seguinte, ó. Primeiro, decidir quais hábitos a criança precisa desenvolver. Quando começar, como fazer e como apresentar essas mudanças. Quando vai começar, como fazer e como apresentar essas mudanças. Qual é o hábito que eu quero criar no meu filho? Qual o hábito eu quero criar no meu neto? É a primeira pergunta que tem que vir na nossa cabeça. Qual? Que ele durma cedo. Tá, então vai ser isso. O nosso neto, o nosso filho, vai ter que dormir cedo, ou vai ter que tirar uma soneca no período da tarde, ou vai ter que tomar banho sozinho, ou vai ter que parar de comer sobremesa, ou parar de tomar refrigerante. E veja, há dois modos. Ou a gente faz de uma maneira muito impositiva e com muito estresse, ou a gente realmente utiliza da razão e aí o desgaste é muito menor. São escolhas. Então decidimos que vai ser, ele vai ter que dormir mais cedo. Esse é o hábito que a gente quer criar ali. Tá, agora como que eu vou fazer isso? Vai todo mundo dormir mais cedo? A gente vai adiantar a janta, vai organizar melhor a casa vai silenciar mais cedo. E claro, como que a gente vai apresentar essas mudanças? Então, se meu filho estava acostumado a dormir meia-noite e agora eu quero que ele durma 6 horas da tarde, vai dar errado. Concorda? Que é uma discrepância muito grande entre ele dormir meia-noite e ele dormir 6 horas da tarde. Então, assim, pera lá, vamos com calma. Então, se ele dormir à meia-noite, vamos trazer agora para dormir às 10. Às 9, que seja, vai para dormir às 9. Então, se ele vai dormir às 9, o que tem que ter tido antes? A janta, o banho, a brincadeira, sei lá, um momento que ele vai ficar com o celular, sei lá qual que é a realidade de cada um, né? Cada pai, cada avó, cada avô faz um jeito, mas veja, ele tem que ter uma rotina para ser inserido. Então, talvez essa mudança comece eu mostrando a rotina que a gente vai ter. Sentar com ele, se ele tem essa compreensão, falar, olha, a partir de agora, nós vamos ter uma rotina. O que é uma rotina? É um caminho, como se fosse um jogo, onde cada casinha a gente vai avançando. Por quê? Porque não está legal, não está bacana, está te fazendo mal, está fazendo mal para a vovó, está fazendo mal para o papai e para a mamãe a hora que você está indo dormir. Você consegue entender isso? Que está fazendo mal? Sim, consigo. Por que você consegue entender? Ah, porque eu vejo que o papai, papapá. Não, eu não consigo entender. Então, mas você percebe que a sua mãe isso, que o seu pai isso, que você isso. Sempre buscar trazer a criança para essa reflexão. Por mais que ela não tenha pleno conhecimento ou plena compreensão, quanto mais a gente trazer para a criança, dela descobrir e ela meio que entendendo que é ela que está junto ali no processo da formação, menos estresse vai causar. Agora, se eu resolvo pegar no braço dessa criança, joga ela na cama 9 horas, apaga a luz e fala assim, você vai dormir? Talvez não seja o mais simples a se fazer. Então, a gente decidiu, ele vai dormir mais cedo, como a gente vai organizar a rotina dele e de que maneira essa mudança vai acontecer, ajudando ele a formar a rotina. Então, 6 horas, o que você vai fazer? 7 horas, 8 horas. 9 horas vai deitar. Vai acontecer logo de cara? Óbvio que não. Né? Não vai. Mas a gente precisa ser firme, ou seja, a gente precisa ter um amor severo para assumir as consequências daquilo. Traduzindo aqui, olha, ele tem que dormir às 9. Então ele foi lá, ele tomou banho, ele jantou, ele ficou um pouco ali na sala. Agora vamos deitar então, vamos lá deitar. Hora de dormir, acho que combinou. Talvez ele esperneie, talvez ele não queira, mas assim, é a hora de dormir.
Não, porque eu quero continuar brincando. É a hora de dormir. Nem que você tem que pegar os brinquedos e guardar. É assim. E mesmo que ele não vá dormir, que ele fique zanzando pela casa, no outro dia ele vai acordar cedo. Porque você concorda? Se essa criança ela dorme tão tarde, subentende-se que ela acorda muito tarde. Porque ela não ia conseguir dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então, não adianta nada eu falar agora você vai dormir 9 horas e depois no outro dia dormir até 11 horas da manhã. Percebe como que é o encaixe da coisa? Se a partir de agora ele vai dormir 9 horas, então 7 horas ele tem que acordar. Ele querendo ou não. Nem você tem que jogar um pouco de água na cara dele, por exemplo. Sei lá. Mas ele tem que acordar. Nem que ele passe o dia cansado. Para ele entender que se ele não dormir cedo, ele vai ficar cansado o dia inteiro. Isso não é um dia. Isso são 2 meses. Por isso, quanto antes a gente inicia a rotina com os nossos netos, com os nossos filhos, melhor para nós e melhor para eles. Porque esse estresse acontece menos. Porque aí que a gente entende que ela vai tomar banho, que ela vai jantar, que ela vai brincar e que está chegando a hora de dormir. Quanto mais novo ele percebe isso, melhor. Agora, se isso nunca aconteceu e agora você quer colocar em prática, beleza. 2 meses. Alinha. Deixa tudo certinho. Com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô. Vai ser assim. Vai ter essa birra aí, mas a gente vai, né, aguentar. Né? A gente vai suportar ali. Pro próprio bem da criança. Então, um outro exemplo, né? A criança demora muito para comer, demora muito para almoçar, demora muito para jantar. Simples. Olha, a gente está indo almoçar, são 20 minutos, ó, olha o reloginho aqui, ó. Quando o reloginho chegar aqui, acabou, tá? O reloginho chegou lá no 20, tira o prato, tira os talheres, acabou o almoço. Ah, mas Matheus, ele não comeu nada. Ele vai passar fome. Quer dizer, passar fome. Passar fome passa o pessoal na Etiópia, lá na África. Não, a gente não passa fome. Você dizer que seu filho sofre, que seu filho passa fome, que ele é um coitadinho, pelo amor de Deus, né? Só pode estar alucinando. Seu filho não passa fome, seu filho não é um coitadinho, ele nem sofre. Sofre aquela criança lá no meio da África, passando fome, no meio de leão, tem que comer água com terra. Isso é uma criança que está sofrendo. O seu filho não sofre, pelo amor de Deus. Então a gente precisa disso, ou seja, faltam 5 minutos para você terminar de almoçar. Olha, faltam 2 minutinhos. Põe o relógio para despertar. Ó, o relógio vai apitar. Vai acabar o seu tempo de almoço se você não comeu nada. Acabou o tempo. E aí depois ele vai ter que passar período sem comer. Aí não pode comer da bolacha, não pode dar doce, né? Tem que seguir a rotina. Agora só vai ter 3 horas uma fruta, só vai ter 3 horas um lanchinho. Até 3 horas você vai passar fome. Não é um dia. São vários e vários dias fazendo isso. Assim, a gente vai percebendo que a nossa responsabilidade como pai, a nossa responsabilidade como avô, é atuar literalmente como protagonista na educação do nosso filho e do nosso neto. E não como espectadores, que foi o caso daquela moça lá que falou, ó, pela minha vontade tudo bem, mas a minha filha quer outra coisa. Ela é espectadora da filha dela. É literalmente espectadora da filha dela. E se eu perguntar para ela, ela vai dizer que ela, não, tá tranquila, eu sei tudo sobre ser mãe, está ótimo, não preciso de formação, né? Não precisa aprender. Mas seu filho decide a escola que quer estudar, por exemplo. E aí vem 5 pontos para a gente finalizar aqui. Primeiro, compreender a birra. É essencial a gente reconhecer que a birra não é apenas desobediência, ou que é um capricho. Mas o que é uma birra? É a manifestação de uma vontade frágil e não plenamente formada. Isso é birra. Porque aí, se a gente compreende isso, isso vai nos ajudar, principalmente, a não reagir com impaciência, mas sim com serenidade,
que é assim, ó, é um dos primeiros passos para a gente educar na virtude. Se a gente quer educar na virtude, não pode sair gritando, batendo porta, e batendo, e xingando, e falando mal dos outros. Não, é serenidade. Não vai ser assim. Não é isso. E pode ter, faz a experiência de você briga com alguém, e essa pessoa conversa com você no mesmo tom. Você não fica com mais raiva ainda? Basicamente é isso que a gente está falando. Ou seja, a gente tem que ser sereno. E por que a gente tem que ser sereno? Porque a gente tem que ser o protagonista da educação. Ou seja, nós somos o modelo. Nós somos as pessoas que, na teoria, temos paciência. E eu estou falando para construir um hábito. Por isso que vamos começar com um hábito menor. Segundo, que a gente colocou, aplicar a razão de modo paciente. Então, a criança ela deve ser ensinada a entender que nem todo desejo imediato é bom e útil. E isso acontece com palavras simples. Eu coloco aqui, ó, pode-se mostrar o motivo de um não ou a razão pela qual certas regras existem. Nós não vamos fazer isso por causa disso, disso e disso. Nós não vamos comprar o chocolate por causa disso, disso e disso. Terceiro, ensinar pelo exemplo. Do que adianta você falar para sua criança que ela tem que arrumar a cama se o seu quarto é bagunçado? Do que adianta você falar que tem que comer no horário se você mesmo não come no horário? De que adianta falar que a criança tem que comer na mesa se durante a semana come todo mundo no sofá, no chão da sala? Se ela tem que tomar banho, que ela tem que ir bem vestida, se você é porco e sujo. E repito, quanto mais você tarda isso, quanto mais você demora para isso, para começar primeiro a ser e querer que seu filho seja, pior é. Por isso que eu tenho muito medo no colégio, quando a gente fala assim, eu quero colocar meu filho lá no colégio, porque eu quero que ele aprenda a ser bom, papapá. Tudo bem, ele vai aprender. Mas e a senhora? E o senhor? Já está sendo bom? Já está buscando? Já está dobrando a sua vontade também? Ou você joga essa responsabilidade para a escola e você mesmo é uma bagunça sem tamanho? Primeiro, a gente tem que arrumar a nossa casa, né? Quarto, depois desse exemplo, de ensinar, por exemplo, recompensar a obediência e o esforço. Não se trata aqui de você ceder a birra, não é isso. Mas sim, reconhecer quando você viu que a criança fez certo, que a criança fez o bem. Às vezes a gente cai numa dessas, ela não fez mais do que a obrigação dela. Poxa, reconheça, parabéns, isso mesmo, pô, ficou muito bom. Nossa, você arrumou a cama, isso mesmo. É assim que a gente gosta. Não é bem melhor a cama arrumada? Você deixou o papai muito feliz, deixou a vovó muito feliz, olha aqui. E por último, transformar a birra em reflexão. Depois que a birra passa, depois que o show foi dado, depois que a gritaria no mercado acabou, porque é muito rápido isso, né? A criança briga, xinga, quebra, bate, e daqui a pouco nem parece a mesma criança. E é nessa hora que a gente age. Não é na hora da birra. Na hora da birra, filho, deixa e acompanha. Seja firme, deixa e acompanha. Quando a birra passar, aí sim. Você viu o que você fez ali? Como você se sentiu? O que você poderia fazer de diferente da próxima vez? E não tem muito segredo não, tá? É muito simples, na verdade. Olha, a gente foi no mercado, você lembra? E o que você fez lá no mercado? E você acha que você fez certo? Você acha que foi bom? Você acha que o papai, a mamãe, o vovô e a vovó ficaram felizes? Vai puxando, vai trazendo. Vai gerando essa reflexão no seu neto, na sua neta, no seu filho. Porque aí a gente também vai fazendo essa criança refletir sobre os seus atos. Agora, na hora da birra, não tem muito o que fazer não. Eu tenho muita clareza que se meu filho fizer birra no mercado, ele não volta no mercado.
por um bom tempo. O maior trabalho que dê, ele não volta no mercado. Ah, você não vai no mercado, porque na vez que você foi, você fez isso, isso, isso. Você vai fazer de novo? Ah, não. Vai ou não vai? Então melhor você não ir ainda. Não, papai, eu não vou fazer de novo. Então aí você pode voltar para o mercado. Porque se você fizer uma birra no mercado, né, aí você entende. Você não vai mesmo por muito tempo. Por isso que é importante, às vezes, levar o filho no mercado para ir educando a vontade dele. Mas aí pode ser um trabalho comunitário, ou seja, em conjunto, leva ele junto. Né? Você vai comprando as coisas para guardar no carrinho. Você pode passar pelo saguão lá de doce e falar assim, olha, a gente não vai comprar doce hoje. Por quê? Pergunta para ele. Ah, porque não é final de semana. Isso, porque não é final de semana. Mas no final de semana a gente vem aqui e escolhe, pode ser? Veja, é que isso dá trabalho, né? Conversar, trazer na correria nossa do dia a dia, boleto para pagar, patrão, é chefe, mas Deus nos deu a missão de ser pai, de ser mãe, de ser avô, de ser pai. Então, a gente tem meio que essa função na história da formação da vontade e da educação dos nossos filhos e netos. Então, falar sobre birra, acima de tudo, é falar sobre essa vontade desenfreada dos nossos netos, dos nossos filhos, que naturalmente serão birrentos. O problema é se eu não corrijo essa birra agora. Porque aí depois ele vai virar um pré-adolescente com muito mais problemas, um jovem com muito mais problemas, e consequentemente um adulto extremamente mimado, extremamente maturo, que é o que a gente encontra por aí, a um ponto do filho escolher